abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição e olha que campeonato maluco! Esse caminha para ser o melhor campeonato brasileiro de todos os tempos no que tange a emoção. Pra gente é uma merda que a gente tá lá embaixo, estamos fora da zona de rebaixamento, mas brigando até as últimas rodadas para ficar na primeira divisão. Mas para quem é amante do futebol e com relação ao produto futebol, emoção, que campeonato brasileiro. Cara, para quem é estrangeiro, assina o Campeonato Brasileiro. E aí vale a pena até a gente dar uma breve brifada aqui. Olha como o Brasil tá perdendo dinheiro, cara, ao não internacionalizar sua marca. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais emocionantes que tem. A gente não tem grandes craques, fenômenos atuando aqui. Até tem alguns jogadores badalados em final de carreira, como o Luizito Soares, Payet no Vasco, o Vidal que estava no Flamengo está no Furacão, Davi Luiz, Hulk. Tem alguns jogadores desse tamanho aqui. Mas o próprio Slimani agora também, num nível menor, mas o Slimani, um jogador internacional, também jogando no Curitiba. Que campeonato, cara. Que campeonato brasileiro. Olha, inacreditável. E vamos falar da rodada de hoje. Que rodada, cara. Tem muita coisa pra gente discutir. Então peço pra você deixar já o dedo no like no começo da resenha, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a minha conta pessoal lá no Instagram. Amor, fecha a porta aí pra mim, por favor. E, bom, queria lembrar vocês aí que tá chegando a rodada do final de semana. O Vasco pega a equipe do América Mineiro em casa e você pode fazer sua fezinha lá na PagBet. Com apenas R$1 você já pode apostar, tá bom? O cadastro da PagBet é desburocratizado, atendimento 24 horas e o nosso bordão na PagBet não é à toa, acertou, tá pago, porque as transferências são feitas através de Pix. Olha que maravilha. PagBet, parceira do canal Futebolaço. Além do cardápio de apostas esportivas tradicionais nas principais ligas do mundo, lá você tem o jogo do aviãozinho também, o Aviator, para fazer sua fezinha. PagBet, parceira do canal Futebolaço, mas corre, tem que ser no link que está aqui no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que estão vindo aqui do canal, tá bom? Bom, dito isso, galera, vamos à rodada maluca, frenética, e olha quem diria. O Botafogo recebe sua quarta derrota consecutiva e dessas 4 derrotas, 2 sendo de viradas épicas aí, e deixa o campeonato louco. Ontem a rodada foi favorável. Caramba! Ontem a rodada foi extremamente favorável ao Botafogo, com a exceção da vitória do Flamengo. Ainda assim, o Palmeiras estava mais próximo do Flamengo do que mais próximo do Botafogo do que o Flamengo, e o campeonato deu uma embolada ainda maior. Para quem já considerava o Botafogo campeão quando abriu 13 pontos no segundo colocado, lembrando que Botafogo, Flamengo e Red Bull, essas 3 equipes hoje têm um jogo a menos. Então, por pontos ganhos, dá para considerar que essa classificação está praticamente correta, tá? Dos 5 primeiros, só quem está com seus jogos completos é o Palmeiras e o Grêmio, tá? Red Bull, Flamengo e Botafogo tem um jogo a menos. Inclusive, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam rodada atrasada. Olha que loucura, tá? Já o Botafogo pega o Fortaleza no Castelão. Só para vocês terem uma ideia, hoje o líder é o Botafogo, 59, com 32 jogos. O segundo colocado é o Grêmio, também com 59. O Botafogo está na frente pelo saldo de gols, porque o número de vitórias é igual, ambos têm 18 vitórias, o saldo do Grêmio é 8, do Botafogo é 23. O Palmeiras é o terceiro colocado com 59. O Bragantino é o quarto colocado com 58 e um jogo a menos contra o Flamengo. O Flamengo é o quinto com 56. E o Galo teve a oportunidade de vencer, o Corinthians hoje empatou. Se vence também, tinha 56 e ficaria 3 pontos do líder. Ó que loucura! Então, o primeiro, o segundo e o terceiro, mesma pontuação. O quarto a 1 ponto dos primeiros colocados. E o Flamengo, que é o quinto, a 3 pontos da rapaziada aí. Que loucura, Brasil! Que loucura, tá? Vamos falar agora dos jogos que nos interessam diretamente, que é a turma da parte de baixo da tabela. O Corinthians abriu 1-0 com o Romero, mas viu Paulinho empatar o jogo. Paulinho que assume a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro com 17 gols. Ultrapassou o Tiquinho Soares, que pelo terceiro cartão amarelo não jogou hoje contra o Grêmio, e
o Paulinho assume a ponta da artilharia. E mais uma vez eu falo, olha o que a gente perdeu. Cria da nossa base, moleque novo, tem 23 anos, salvo engano, com toda uma carreira pela frente, identificado já com o clube, podia estar voando na beirada aí de ataque da gente, tendo um jogador que faz gol, que tem jogada de linha de fundo, veloz, mas enfim, né? Desejar boa sorte ao Paulinho, que ele continue bem lá no Galo. Tá? Então o Corinthians empatou, fez mais um pontinho, chegou a 41, não dá para considerar um resultado ruim, o Corinthians não venceu, o jogo era em casa, tá? O Goiás recebia o Santos em casa, o melhor desse cenário seria o empate pra gente, e eu até citei que se fosse para escolher um vencedor, que fosse o Goiás, porque o Goiás está mais abaixo, o interessante é manter essa galera de cima com a menor pontuação possível, mas o Santos aos 41 minutos do segundo tempo estava tomando o sufoco do Goiás, cai um gol do céu, um escanteio, uma bola raspada no primeiro pau, Marcos Leonardo domina, sofre até o pênalti, mas o juiz deixa seguir, porque o Furk vem batendo, a bola resvala no goleiro e cai dentro do gol, 1-0 Santos. O Santos é um time que tem uma alma absurda. O que o time do Santos está lutando é uma enormidade. Inclusive, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Há 5 jogos o Santos não sabe o que é uma derrota e chega aos 41. Eu acho que dificilmente o Santos vai ser rebaixado e esse resultado não foi bom pra gente. Por outro lado, a equipe do Bahia tomou um sonoro 3-0 do Cuiabá dentro de casa. Teve um jogador expulso ainda na primeira etapa. O primeiro tempo acabou 1-0, gol do Daverson. No segundo tempo teve mais um jogador expulso, Bahia, mas no VAR lá viu que no lance anterior a bola tinha pego na mão do jogador do Cuiabá e foi anulado o cartão. Mas ainda assim, o Cuiabá passou o carro, meteu mais 2 gols e encerrou e fechou o tabulão. A tampa no caixão e venceu o jogo por 3-0. Citei para vocês que o melhor seria o empate, porque manteria as duas equipes ali emboladas, mas se fosse para escolher um vencedor, que fosse o Cuiabá, que já estava mais longe. O Cuiabá chega já aos tais 44 pontos. Dificilmente o Cuiabá cai, o Cuiabá já é o 10º colocado, até ultrapassou inclusive o Fortaleza na rodada. Tá bom? Então o Cuiabá praticamente dá adeus aí. O Cuiabá ainda tem confronto direto contra equipes do Z4. Seria interessante manter o Cuiabá vivo aí no campeonato, tá? Mas esse 3-0 foi excelente, porque Vasco e Bahia têm o mesmo número de vitórias. O Bahia hoje tem um saldo melhor que o Vasco. Com essa atropelada aí do Cuiabá, o saldo de gols do Bahia caiu para -8. O Vasco tem saldo -9 e não jogou na rodada. Tá, então estamos a um golzinho de igualar, sendo que quando a gente empata no saldo de gols, o próximo critério é gols pró, e o Bahia tem um ataque melhor que o Vasco. O Bahia marcou 38 gols no campeonato e a gente 33. Vai um aviso aqui para o jogo de domingo contra o América Mineiro. Vai ser um jogo dificílimo, não caia na pilha de achar que, porque já está rebaixado matematicamente, o América vai, vir aqui passear, pode rolar mana branca. Não sei até que ponto eles estão atravessados com aquela vitória da gente no jogo a menos contra eles dentro de casa, aquele papo de Operação Salva Vasco, tá? Então, cuidado, todo respeito do mundo, é importante que a gente tenha a mesma seriedade do jogo do Curitiba, mas aqui eu vejo uma possibilidade, se fizer um gol cedo, o América Mineiro desmanchar emocionalmente e a gente conseguir fazer saldo, porque pode ser importante nessa reta final. Vasco e Bahia tem mesmo número de vitórias, assim também como o Santos, quando empata em número de pontos. O saldo do Santos é horroroso, é -18, então a gente tem 9 gols aí para brincar, entre aspas, até o final do campeonato. Dificilmente a gente vai perder esses 9 gols aí em 5 rodadas, no caso pra gente 6, porque tem um jogo ainda por fazer, mas... então a gente tem uma vantagem contra o Santos quando empata em número de pontos. Agora tem que ficar no Bahia. Ficou num golzinho só e tem a questão dos gols pró. Tá? Então o resultado foi muito bom. Com isso, mesmo sem entrar em campo, o Vasco só joga dia 22 esse jogo atrasado. Nós não entramos na zona de rebaixamento. Então todo mundo jogou, menos a gente, o Cruzeiro. E ainda assim a gente não entrou na zona. Lembrando que esse jogo é contra o Cruzeiro. Tá? Então se Deus o livre bater na madeira, a gente tivesse perdido esse jogo, a gente estava na zona. Se o jogo acabasse empatado, Vasco e Cruzeiro, cada um faria um pontinho, o Bahia entrava na zona de rebaixamento
e o Vasco ganhava uma posição, subia mais uma casinha e o Cruzeiro saía fora. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? O Vasco hoje está na frente do Cruzeiro no número de vitórias, mas a gente não sabe que bicho que vai dar no jogo entre Fortaleza e Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tem um jogo por fazer também nesse campeonato, tá? Então tá feito o registro aqui da situação atual de tabela. Paulinho e Eric Marcos foram julgados pela expulsão do jogo do Internacional, foram absolvidos, tá? Já cumpriram suspensão, então 0 bala aí para poder jogar com relação à situação de jogo, né? Porém, o Eric Marcos teve uma lesão e segue fora, tá? Outra situação que eu queria dizer para vocês agora encerrou a rodada só inicia de novo no sábado, o Vasco joga domingo. Vou usar uma frase aí do Abel Ferreira, cabeça fria e coração quente. Temos uma eleição sábado importante, já cedo, começa às 10 da manhã e vai até às 10 horas da noite. Então vamos tomar cuidado pro clima que a gente vai criar, de briga, de guerra, seja lá do que for, para que isso não gere uma brigaiada internamente entre os torcedores, traga uma nuvem ruim para dentro do clube e isso nos atrapalha na reta final. Lembrando que o Vasco joga domingo, pedir a Deus pra gente vencer, ficar tranquilo, ganhar bem, para deixar o ânimo legal, tá bom? Porque se a gente perder, dependendo se o pau comer na eleição no sábado, a coisa lá em São Januário pode virar de ponta cabeça e só tem jogo sem ser nessa quarta-feira que vai vir a outra, tá? Então a gente vai ficar mais ou menos 10 dias parado, só discutindo a eleição, talvez aí um resultado ruim contra o América. Então a vitória contra o América é fundamental, porque a gente precisa de pelo menos 3 vitórias nesses jogos que restam. Vencendo, vão ter 5 jogos para ganhar 2. Fica mais cômodo a situação de campeonato e ao mesmo tempo a gente até discute, se tiver que discutir um pouco alguma coisa da política, mas com 3 pontos na sacola, fora da zona ainda, e com um pouco mais de tranquilidade, tá? Então o campeonato tá super maluco, a rodada eu julgo positiva, lembrando que o Goiás perdeu, ali era confronto direto, né? Alguém podia ganhar, melhor empate. Mas não dá para dizer que foi de todo ruim não, porque o Goiás perdeu. A gente podia, em caso de vitória do Goiás, dormir de novo dentro da zona de rebaixamento, tá bom? Mesmo tendo um jogo a menos, mas jogo a menos esse na casa do Cruzeiro. Então, por hora, ferimentos leves aí e vamos que vamos, tá? Sábado é a coisa recente mais importante que vai ter no Vasco. E aí, domingo, nosso jogo contra o América Mineiro, beleza? Então é isso, galera. Amanhã eu volto com mais informações para vocês. Espera aí com um dia recheado, véspera de eleição, com tudo tranquilo, sem confusão, sem baderna, para que o sócio possa escolher aquele que ele acha melhor para presidir o clube, mas sem confusão, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.